Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e nessa aula vamos falar sobre a dilatação dos sólidos. Os sólidos se dilatam em 3 dimensões, mas às vezes nós podemos desprezar 2 dessas dimensões. Nesse caso, estamos falando da dilatação linear dos sólidos. Acompanhe. Temos aqui uma barra de comprimento LO, é o comprimento inicial da barra, e aí quando essa barra sofre um aquecimento, por exemplo, ela vai aumentar o seu comprimento. Então, com isso, vai sofrer um acréscimo em comprimento. Esse acréscimo é representado por ΔL. Se você somar esse LO, que é o comprimento inicial, com esse ΔL, que é o acréscimo em comprimento, você tem o comprimento final da barra a uma dada temperatura. Então, podemos calcular esse aumento ou decréscimo se diminuir a temperatura através dessa relação. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT, em que esse LO representa o comprimento inicial da barra. Esse alfa, essa letra grega aqui, alfa, representa o coeficiente de dilatação linear da barra. E ΔT é a variação de temperatura, que vem a ser a temperatura final menos a temperatura inicial. L representa o comprimento final da barra. Se você somar o comprimento inicial com o aumento ou decréscimo em comprimento, você tem o comprimento final da barra. Então, ΔL é a variação do comprimento, ΔT é a variação da temperatura, LO representa o comprimento inicial, L representa o comprimento final e alfa representa o coeficiente de dilatação linear do material. Vamos ver um exemplo. Uma barra de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, tem comprimento 200 centímetros a temperatura de 50 graus Celsius. Então, essas são as condições iniciais. O comprimento é de 200 centímetros quando a temperatura é de 50 graus Celsius. Calcule o comprimento dessa barra à temperatura de 450 graus Celsius. Então, nessa temperatura final, nós queremos descobrir qual é o comprimento final da barra. Vamos lá? Então, ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Primeiro, vamos calcular o quanto a barra vai aumentar, o acréscimo em comprimento. Então, ΔL é igual a LO vezes alfa vezes esse ΔT, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ΔL é igual a 200, que é o comprimento inicial da barra, vezes 17 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a temperatura final, 450, menos a temperatura inicial, 50. Então, ΔL é igual a 200 vezes 17 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 450 menos 50 vai dar 400. Vamos agora guardar esses 4 zeros aqui para o final e vamos multiplicar só esses outros números. 2 vezes 17 dá 34. 34 vezes 4 dá 136. Então, ΔL é igual a 136. E agora vamos colocar os 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Multiplicado por 10 elevado a menos 6. Para eliminar essa potência aqui, nós vamos deslocar a vírgula, que está aqui no final, 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, a vírgula vai parar aqui. Logo, ΔL é igual a 1,36 centímetros. Esse foi o comprimento aumentado da barra, 1,36 centímetros. Vamos calcular agora o valor do comprimento final. O comprimento final, L, vai ser igual ao LO mais o ΔL. Logo, o comprimento final vai ser igual a 200 mais
1,36. Ou seja, o comprimento final vai dar 201,36 centímetros. E chegamos aqui à resposta da questão. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!